Olá, tudo bem? Como vocês estão? Eu acabei de fazer aqui uma oração, em seguida um mantra que eu quero compartilhar com vocês, que é o Kadosh. É um mantra que nos convida, assim, nos coloca num turbilhão de energia, porque ele já é utilizado há tantos anos. Então ele carrega em si uma egrégora, né? Uma força. E quando você vocaliza o mantra, nos primeiros minutos você acha que está tudo igual, mas daqui a pouco você vai sentindo a energia aumentando o envolvimento, e quando você vê, você está conectado ao mantra. Daí você pode desdobrar, pode ter as suas experiências multidimensionais, ou mergulhar fundo em você, fazer suas purificações, conversar com a sua mente, conversar com o seu corpo, com o seu emocional, verificar o seu campo energético, né? O Kadosh tem várias funções. Eu vim falar para vocês de uma conversa, né? Eu gravei um vídeo fazendo de um exercício que eu utilizo para fazer a doação de energia para o nosso planeta. Quando a gente faz a formação oficial, né, do sistema arcturiano de cura multidimensional, a gente compreende que nós nos tornamos não só terapeutas, nos servir para a humanidade, né? Mas também nos tornamos curadores planetários. Esse vídeo que eu gravei, eu não consegui recuperá-lo, ele ficou completamente travado. O aplicativo que eu gravei travou, e, enfim, eu tive que desligar o computador e acabei perdendo. Mas em conexão eu percebi que da forma com que eu tinha feito, não era o mais eficiente para a gente compartilhar com vocês. Então eu recebi a orientação, e é por isso que essas coisas acontecem. A gente já tem que fazer essas leituras, né, dos sinais, quando acontece algum problema, algum desvio do percurso, e aceitar, entender, buscar entender o que aconteceu. Então eu tive um insight que era para eu vir falar para vocês, contar primeiramente uma experiência que eu vivi, que me trouxe a essa consciência de conexão com Gaia. Algumas pessoas me mandam mensagens e já tinham me perguntado como é que eu faço essa conexão com Gaia, por que ela é importante também, da gente, né, encarnados aqui, ao invés de receber diretamente e simplesmente do grande sol central, dos nossos amados arcturianos, enfim, de tantos irmãos galácticos que auxiliam, né, e protegem. Então eu vou fazer a maneira como foi solicitado, tá bom? Então eu gostaria de contar para vocês que teve um dia eu morava numa casa onde havia grama e uma árvore enorme, uma goiabeira querida, amiga, muito amada. E naquele dia eu estava numa manhã de sol, eu estava num dia de folga, né? A gente trabalhava alguns finais de semana e a semana também, então eu tinha alguns dias de folga durante a semana. E eu não estava muito legal, eu estava sentindo uma atmosfera estranha, estava preocupada. Então, logo cedo, tive uma oportunidade de ficar sozinha em casa, né? E o primeiro impulso que eu tive naquela manhã foi de ir até o gramado. E eu simplesmente segui o coração, sem raciocinar, sem planejar, fui lá fora. Só que eu senti, sabe aquele convite interno que você sente e você simplesmente faz? Eu fiz isso, eu me ajoelhei na terra, nunca tinha feito isso até então. Não com a intenção de rezar de joelho na grama, foi a primeira vez. Eu simplesmente coloquei os meus joelhos
Me abaixei, coloquei a palma das mãos no chão, na grama, e senti de colocar a minha testa também. Eu encostei a cabeça no chão. E veio logo uma vontade de rezar, de orar, de levar a minha vibração, mas só naquele contato já minha vibração já foi subindo. Então, quando eu encostei a minha testa e as mãos na terra, na grama, foi a primeira vez que aconteceu comigo aquele fenômeno tão rapidamente, tão fortemente. Eu me conectei com um amor que vinha da terra, e só me vinha na mente a sensação e um sentimento no coração da terra, como se fosse um sentimento assim fortíssimo de amor que me completava, que me conectava com o planeta, mas com o chão, vinha das profundezas da terra. E naquele sentimento eu mergulhei naquele amor e eu entendi que aquele era um contato com a consciência de Gaia. E eu senti uma renovação absoluta, uma mensagem simples que me foi transmitida de perseverança, de calma, de manter-me firme, manter-me ancorada à terra, nesse impulso amoroso. Então, são mensagens que às vezes a gente tem que ficar traduzindo e às vezes até levam anos para a gente compreender, né? São apenas experiências que acontecem num nível energético. Elas não vêm muitas vezes em palavras, né? Traduzidas no contexto. Às vezes elas até parecem um pouco fora do contexto. Então eu gostaria de transmitir a vocês, nas buscas que eu fiz para entender por que o planeta está ascensionando, né? Então a consciência de Gaia está expandindo numa energização muito grande. Então tudo aquilo que recebe uma carga grande de energia, ela expande, né? Aliás, a expansão ela precisa de uma carga de energia, um volume de energia, de quantidade de energia muito grande. Então a gente expande dessa forma também. A nossa consciência é a mesma coisa. Ela se expande quando aumenta o conceito de luz, a quantidade de luz, o quanto energético. Então, para que Gaia, que vive o processo dela de evolução, que é a consciência do planeta, se a gente parar para estudar, a gente vai entender que existe consciência ativa, viva, pulsante, em coisas que a gente nem sequer imaginava. Então, seja numa conexão com o cristal, com o fogo, com a água, com todos os elementos, né? Com o mar, fora os elementais, que são as consciências que a gente já ouviu falar tanto, né? Existem consciências que a gente às vezes nunca se conectou e nem imagina, mas existem. Então, a nossa ascensão, ela acontece paralelamente à ascensão da Terra, mas ela não está diretamente, apesar de estar atrelada, conectada no processo, ela acontece independente do passo da nossa expansão, do avanço da nossa expansão. Então, os nossos irmãos arcturianos, eles nos ensinam que por meio da nossa intenção, a gente serve de canal, como se fôssemos antenas que recebemos através dos nossos chakras, energias que vêm de diversas formas, de diversas maneiras, que podem vir de diversos seres através de nós, ou mesmo do grande sol central,
que eu não vou explicar hoje para quem não conhece, mas também a gente pode receber através do grande Sol Central como mediadores, como um canal. E através da nossa mentalização, da nossa intenção, direcionarmos toda essa energia para Gaia, seja para o centro da Terra, seja para o coração de Gaia. E aí a nossa intenção trabalha naquele contexto que eu falei para vocês já sobre o como a nossa mente cria. Então a gente precisa intencionar, a gente precisa invocar a presença dos mestres ascensos, o Mestre Jesus, Mãe Maria, não importa quem, o mestre ou os mestres que você se afiniza, que você sente de invocar, sejam os arcturianos, pleiadianos, não importa, os sirianos, tá? O que você sentir. Podem ser os mestres amados dos povos originários, que também atuam grandemente. Nossa, há quanto tempo prestam esse amor e honram, né, a consciência de Gaia. Eles já há muito mais tempo que a gente cultivam essa relação com a consciência de Gaia, protegem a natureza, né? Então, você invoca e você simplesmente se coloca como uma mediação, como um canal, sabe? Um canal. E a energia pode descer por você, entrando pelo seu chakra coronário, pelo alto da sua cabeça, descendo por todos os centros de força, que são os chakras, para quem não está familiarizado ainda. Então essa energia ela vai descer por você, vinda dos nossos irmãos, como eu já falei, ou canalizada pelo grande sol, desce, passa por todo o nosso corpo, descendo pelos nossos pés e vai descendo camada a camada, você vai sentindo camada a camada e você visualiza essas camadas da terra, camadas de pedra, camadas de argila, vai descendo, descendo e vai envolvendo o centro da terra. Você pode mentalizar um grande cristal, coração de Gaia, e se conecta a ele, tá bom? É um procedimento de coração aberto que não tem regra, é um sentir. De que mais importante não é o procedimento é importante, mas a intenção, ela carrega toda a vibração necessária para resultar no que você deseja realizar. Então, o mais importante é a vibração que você promove através da sua intenção. Mais importante também do que visualizar é mover essa energia, é se conectar na vibração. Tá? Então, a intenção vai impulsionar a vibração, ou seja, a energia. Então, nós criamos também energia, nós doamos junto. Nós temos vários tipos de energias, mais ou menos sutis conforme cada ser. Então a gente, buscando um pouco no nosso passado, né, quando a gente falava muito de ectoplasmia, que são materializações feitas por ectoplasma, plasma de cura, então são energias um pouco mais densas, e a gente molda isso através da nossa vontade, através do nosso pensamento. Então essa é uma energia muito propícia para a cura, né? A gente sente sair, então, quem gosta de trabalhar a cura com as mãos, sente essa energia também em diversos níveis de energia no chakra das mãos. Ela aquece, ela formiga, são vários tipos de fenômenos que a gente pode perceber, né? Conforme cada um, isso é muito individual. Mas quando a gente faz esse exercício, intencionando essa energia, e depois a gente finaliza, agradece, não tem um tempo certo, tem o quanto você sentir. A energia dos arcturianos, quando ela passa, são segundos, é muito forte. Ela simplesmente passa, cada um tem uma cor, cada entidade ou cada grupo, cada egrégora
trabalha uma cor específica para Gaia. Então pode ser prata, pode ser dourado, pode ser o azul dos arcturianos. A cor que você sentir, pode ser a chama violeta também, pode ser todas as cores que você sentir, pode ser todas elas numa luz cristal, que eu faço muito também, como se fosse um cristal líquido, porque ela contém todas as cores. Você pode fazer essa saída direto do chakra cardíaco, vindo do coronário para o cardíaco, essa doação. Mas por que ela é importante? Porque somadas as intenções, ela se qualifica grandemente no auxílio. Então, se uma pessoa medita por uma intenção, para conseguir alcançar um resultado, 2 pessoas fazem a mesma coisa pelo mesmo resultado, 3 pessoas, 4 pessoas. Agora você imagine muitas pessoas e muitas pessoas. Então, o quantum energético, ele multiplica, então a expansão é muito maior. Então, nós, aqui, moradores do planeta Terra, positivamos, legitimamos, ancoramos o desejo fortemente de que a Terra se expanda, a gente ajuda muito mais, tá bom? Então é por isso que é feito o convite para que nós nos tornemos, por gratidão, por honra, curadores planetários, né? A natureza chegou num ponto assim de tanta degradação, né? Então eu acho que é mais do que nossa obrigação mesmo, esse abraço de irmãos, nessa consciência tão amada, né? De que mais do que uma irmã é uma mãe pra gente, né? Então esse exercício é simples, eu convido você a fazer diariamente e lembrando também que ele nos beneficia muito, porque quando a gente busca qualquer tipo de entendimento de como ser feliz, de como ficar bem, de como equalizar melhor as nossas energias, limpar o nosso mental, o nosso emocional, adquirir mais possibilidades de resultados, de aterramento, de coragem, força interna e ser feliz. Qual é o procedimento principal? É olhar pra gente, né, com esse amor, com essa vontade, com essa intenção. Mas não basta isso. A grande chave, tem até uma frase que circula por aí, eu não vou saber agora, mas que fala isso verdadeiramente. Para se fazer feliz, para ser feliz, a gente precisa fazer o outro feliz também. Então, a melhor maneira de se fazer feliz é fazer o outro feliz também. A gente entra, eu não vou falar sobre as leis universais hoje de novo, mas essa sintonia. Se eu pudesse fazer para cá. Então é essa sintonia, tá bom? Sintonia com as leis universais, causa e efeito, ação e reação, dar e receber. Então, é isso. Não existe como eu falar, eu quero ser feliz e eu não penso também no outro feliz, na mudança de comportamento, na minha mudança de hábito. Se eu fico guardado só para mim, se eu resguardo só para mim, se eu seguro, se eu receio, se eu tenho problemas, grandes problemas, eu sei muito bem como é que é isso, a gente passa por isso. Eu tenho meus problemas e aprendi a lidar com muitos deles para conseguir os meus resultados, né? As minhas superações. Mas a manutenção dessas purificações, dessa compreensão, de trazer a consciência, entender o que está acontecendo, é sempre. A gente está encarnado, a gente vive isso. Então esse processo, agora para mim, tem uma leveza um pouco maior. Sabe, lidar com ansiedade, lidar com a dúvida, mas principalmente a dúvida, ela ainda me assola bastante, de muitas coisas.
abrindo mesmo o coração para vocês, já foi muito, 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 muito difícil lá atrás. Muito. Tive muitas dificuldades, muitos problemas. Eu acho que até os meus 42 anos, 43 anos, extremamente difícil. Mas, o que era difícil? De ver, de olhar separando as coisas, né? Então, todo o conteúdo que eu gravo, que eu trago, a necessidade que eu tive de sair somente da atuação como artista, mergulhar fundo, me colocar como instrumento, como terapeuta multidimensional, foi um grande passo, mas foi fruto assim de uma propriedade, sabe, de dificuldades superadas, de muita leitura, muito estudo, mas muita prática também. Então eu sei que faz parte o ajudar, porque quando a gente tem muitos problemas, a gente tem uma tendência, presta atenção nisso que é importante, a gente fica às vezes até no desespero, seja na depressão, na angústia, uma angústia que vai tomando, a gente fica completamente fechado aos outros, ao problema que os outros também têm. Porque parece que o nosso problema é maior do que o de todo mundo. Mas verdadeiramente não é. Não é. Todos nós temos problemas. Enquanto a gente está ali com o nosso, a gente foca o nosso problema, a gente se fecha. E aí a gente vai nutrindo no nosso magnetismo mais e mais e mais do mesmo. Porque é assim que o universo age, nas leis. Não é Deus falando, você está pedindo isso, eu vou te dar isso. Não é isso. Pai, a mãe de tudo, o pai de tudo, a consciência maior, o todo, age em leis naturais, não age como pessoas, como a mente da gente que separa, determina, classifica. Não, a dinâmica do universo em leis, a forma de criar é muito semelhante à nossa própria forma de criar mental, mas sem o atributo do valor da forma com que a gente entende. Mas é fato de que se a gente põe todo o foco no problema, os problemas continuam, eles se diversificam ou eles se agravam. Até que chega num limite onde a gente mesmo lida com aquilo e fala, acabou, chegou no limite, basta. E a gente começa a querer procurar um outro foco, que é o foco da solução. Eu preciso de ajuda, sozinho eu não estou dando conta, ou eu preciso fazer alguma coisa, e aí a gente pede ajuda, e aí vem um insight, alguém vem trazendo uma solução, mas não é uma solução imediata, a gente precisa de tempo, por também precisarmos de ajustes nesse espaço-tempo das nossas ações, de uma sincronicidade do universo com as leis, com a própria natureza também. E aí esse tempo é tempo de quê? É tempo de silenciar, é tempo de continuar pedindo auxílio, e esse auxílio vem percebendo, a gente começa a fazer leituras, os sinais, as sincronicidades, a gente começa a ficar encantado com o horário do relógio, porque começa a provar pra gente que está acontecendo um movimento novo, uma mudança. Então, quando eu busco qualquer ajuda, eu busco antes, dentro de mim, aceitar a necessidade de mudança. Eu preciso modificar. Então, entender o que está fora, eu não posso mudar. Se chegou nesse encontro, acontecem eventos externos e eu não tenho como mudar, então ou eu aceito primeiramente que eu não posso mudar, e o outro passo seguinte é o que eu posso mudar dentro de mim, o que eu preciso fazer diferente. Então, uma das coisas, e primeira coisa, tirar o foco do problema. Quando a gente coloca o foco em outras coisas, o problema perde aquela tensão, aquela sobrecarga energética de vibração.
Então não é só criar mentalmente uma vez ou duas, depende muito da vibração. É o que você emana, que vai gerar mais problemas ou mais soluções. E a vibração depende da nossa vontade, do que a gente cria. Mas ela também vibra nos nossos medos, nas angústias. Então a gente precisa ao máximo silenciar, limpar. Sabe como é limpar também? É chorar. É não negligenciar no sentido assim de não olhar para. Não olhar para, fingir que não existe, pode levar reencarnações assim múltiplas. Pode levar anos e anos encarnando, reencarnando e não olhar. Mas agora a gente está no momento que tudo, né, a luz, ela escancara a consciência. Então ela convida a olhar. A grande força que está acontecendo agora no nosso planeta, o grande sol central, nos pleiadianos, de todos os nossos irmãos, é esse volume gigante que vai acontecer agora no equinócio também, primavera. Então agora a primavera vai trazer mais incidência de luz. E a luz, ela traz na nossa consciência a verdade de tudo. Então ela facilita a nossa investigação interna, no mental, no emocional, no nosso campo energético. Então aproveita para se questionar. O que eu sinto? Purifica, purifica. Então o que eu faço? Eu coloco o mantra Kadosh e fico purificando. Quanto tempo eu precisar quando eu preciso resolver alguma situação. Não postergo. Eu realmente pego um tempo ali para mim, todo dia um pouquinho, ou às vezes uma vez que você faz, você já tem um grande insight e resolve o problema. Às vezes aparece uma imagem, às vezes aparece um símbolo, às vezes aparece uma palavra, às vezes a gente conecta com o nosso guia ou o nosso mentor espiritual e vem uma solução, uma ideia, mas vem, sempre vem. A oração também. A oração também abre um canal de purificação. A prece, sentido aqui, né, com verdade. Não se coloque diante de você mesmo como pequenininho, porque senão você fica nessa vibração pequenininha. Imagina você expandindo o seu corpo de luz. Não importa o que você talvez nem saiba o que seja, ou você já sabe, não esquece do seu corpo de luz. Expanda grandemente. Imagina assim o seu corpo de energia sendo completamente preenchido com uma luz tão brilhante, tão dourada, tão forte, e ele ultrapassa a barreira do seu corpo e ultrapassa grandemente todo o ambiente. Olha, não tem limite para você imaginar isso, para você criar essa sensação do seu eu potente, fortalecido. É uma forma, uma maneira que ajuda assim grandemente também a você achar soluções, cultivar a paz, o bem-estar no seu dia a dia, acordar agradecendo. São práticas diárias que fazem enorme bem. Eu tenho problema no trânsito, ontem eu levei uma buzinada, assim, falei, nossa, eu não posso me importar tanto com as reações dos outros diante de mim. Mas eu me vi numa situação que eu não tinha muito o que fazer. Eu tinha que desviar numa situação e às vezes acontece, né? A gente coloca o outro numa situação desagradável para livrar de uma situação pior, outros tantos. Então, a gente fica às vezes meio chateado quando a gente está tenso, está preocupado, né? E acontece, a gente fica mal, mas isso passa muito rápido, a gente verifica isso muito rápido e não se deixa levar por uma vibração ruim ou uma vibração mais densa. Mas enfim, uma reação que teve um peso na hora, desagradável, né? Levar uma buzina é igual um barulho de moto exacerbado na orelha, o coração dispara, você fica meio assim. Leva um tempinho pra gente ficar no nosso prumo, mas a gente precisa se colocar no prumo para continuar feliz, não é?
para continuar vivendo. E é isso. O que eu partilho aqui com vocês são as experiências que eu tenho, que são minhas experiências, conhecimento que eu busco, que eu entro em contato. E eu quero que grandemente você busque as suas verdades também, tá bom? A sua fortaleza, do seu jeito, tá? A sua maneira de viver, que seja a melhor possível. Eu venho aqui colaborar humildemente com a forma com que eu estou aprendendo a viver melhor. E por isso, por estar vivendo um pouco mais feliz, sabe, mais leve. Não é todo dia assim. Você deve imaginar. Mas a gente precisa partilhar isso, porque somos todos um, né? E é isso. Queria deixar aqui para vocês um pouquinho da minha contribuição, de como eu me sinto bem, como eu faço, tá bom? E esse vídeo, então, eu gravei principalmente em gratidão à Terra, à Gaia, tá bom? Um grande beijo, fiquem bem. Até mais.